Sejam todos bem-vindos para esse nosso quarto e último encontro do primeiro ciclo de palestra Profissionalizar para transformar o terceiro setor, promovido pelo Observatório do Terceiro Setor, que conta com o apoio da FIA, Fundação Instituto de Administração, que nos cede esse espaço, inclusive, a FUNASP, a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o FID, a FID, Fundação Instituto de Diagnóstico por Imagem, Fundação Sinhá Junqueira e Fundação Salvador Arena. Este ciclo de palestra tem o objetivo de contribuir para qualificar o nível de profissionalização nas organizações do terceiro setor, particularmente nas atividades relacionadas à captação de recursos, direito, comunicação e gestão. Acompanhe as atividades realizadas pelo Observatório acessando o site www.observatório3setor.org.br. Na agenda de hoje, nós teremos uma palestra Direito no Terceiro Setor, Controle e Integridade nas Organizações da Sociedade Civil, com o Dr. Ayrton Grazioli, Captação de Recursos, as principais leis de incentivo, com a doutora Aline Gonçalves de Souza, Direitos Humanos, como fazer deles um valor no dia a dia da sua entidade, com a doutora Luciana Ribas, e na palestra sobre comunicação, falando sobre comunicação interna como forma de fortalecer as organizações, com a Atiemi Yamashita. E para a abertura oficial desse evento, eu gostaria de chamar o Joel Scala, diretor do Observatório do Terceiro Setor, e avisando que o evento está sendo transmitido pelas redes sociais e as pessoas que estiverem assistindo podem fazer suas perguntas que nós responderemos aqui ao longo da programação. Joel, por favor. Estamos iniciando mais um evento Profissionalizar para transformar o terceiro setor. É uma iniciativa do Observatório do Terceiro Setor, que é uma plataforma de mídia que desde 2012, através de programas de rádio, TV e redes sociais, divulga o que de mais importante acontece no terceiro setor. Esse é o último encontro de um ciclo de 4 palestras, que começou no ano passado, com o objetivo de reunir atores importantes que atuam no terceiro setor. Profissionais, voluntários, gestores que dedicam o seu trabalho para melhorar a qualidade de vida dos seus semelhantes e, claro, para contribuir para a mudança da realidade social do Brasil. E é para esses agentes, vocês, que este projeto Profissionalizar para transformar o terceiro setor foi idealizado, com a única preocupação de trazer o melhor grupo de consultores do mercado para realizar e desenvolver um trabalho com vocês. Este, como disse, é o último encontro. E essa iniciativa é um passo importante para a consolidação de um conceito de pertencimento, da importância das pequenas e médias organizações que, com o seu trabalho, contribui para o desenvolvimento do terceiro setor aqui no nosso país. Na manhã de hoje, nós vamos trazer informações relevantes para o dia a dia das organizações, com a presença do curador de fundações do Ministério Público do Estado de São Paulo, Ayrton Grazioli, com a advogada Aline Gonçalves de Souza e a professora Luciana Ribas, e da estrategista social Atiemi Yamashita. Para finalizar, eu quero registrar que este evento não seria realizado sem o apoio das fundações Fundação Sinhá Junqueira, Fundação Instituto de Administração, a FIA, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, e principalmente da Fundação Salvador Arena, que acreditou no projeto do Observatório e da importância da realização desse ciclo de palestras. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Bom, muito obrigado, Joel. Para iniciar a programação, eu gostaria de apresentar o nosso convidado, Dr. Ayrton Grazioli, que é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP, especialista em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo. É membro do Ministério Público, promotor de Justiça e curador de fundações do Estado de São Paulo. Ele vai nos falar sobre o direito do terceiro setor, controle e integridade nas organizações da sociedade civil, compliance. Atualmente,
manter-se em compliance não é mais uma obrigação imposta apenas às sociedades empresariais, caracterizadas pela busca de resultados econômicos positivos, ou seja, o lucro. Trata-se de um status, por assim dizer, que também deve ser buscado e atingido por aquelas entidades que se dedicam a trabalhar em favor do social. Este é um parágrafo do livro recentemente escrito pelo Dr. Ayrton, a quem eu convido para iniciar a sua apresentação. Bom dia a todas, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos vocês, na pessoa do Joel Scala, diretor do Observatório do Terceiro Setor, homenageá-los e, especialmente, pelo interesse nos temas que foram elencados para serem expostos hoje, nessa manhã. Isso demonstra o efetivo envolvimento de vocês com as causas mais palpitantes, mais atuais, que são enfrentadas pelo terceiro setor. Nós teremos, na sequência, palestrantes do mais alto quilate, de maneira que eu me sinto um pouco à vontade de ser o primeiro a falar, porque a cobrança sempre é menor. O tema proposto para a gente expor hoje é o compliance, ou seja, o controle e a integridade na visão de um profissional do direito. Evidentemente que esse é um tema que ele é trabalhado, é visto sobre várias facetas e sobre vários e diversos perfis de profissionais, e dentre eles, evidentemente, que o profissional do direito integra necessariamente uma equipe de trabalho que deva idealizar, pensar, executar, monitorar e avaliar um bom sistema de compliance. Eu já há alguns meses eu tenho conversado sobre esse tema e hoje eu vim aqui para o local do evento e eu me perguntava, e eu acho que é uma pergunta que vale a pena partilhar com vocês. Todos certamente já ouviram falar de compliance e todos certamente têm uma noção do significado, do que precisamos compreender quando pensamos em compliance. Mas aí eu pergunto a vocês, qual de vocês teria condições de expor em 5 minutos, de uma forma razoavelmente didática, o que é o compliance? Fica a pergunta. E a mesma pergunta que eu me faço, e essa, então, é a proposta que a gente faz nesse espaço de 1 hora que teremos para pensar, refletir e discutir a forma como devemos compreender um sistema de compliance, ou a forma como devemos entender e compreender um bom sistema de compliance. Porque compliance é um termo que a gente buscou emprestado da língua inglesa, do verbo to comply, ou seja, uma tradução livre, estar de acordo. E o termo, ele não nos diz nada. Estar de acordo gera, na sequência, uma pergunta óbvia. Estar de acordo com o quê? E eu acho que, academicamente, a gente tem que esmiuçar esse entendimento para que a gente tenha, efetivamente, as linhas mestras, uma noção adequada, uma noção o mais próxima possível do entendimento acadêmico do que deve representar um sistema de compliance. E, na sequência, buscar as linhas mestras que devem formar esse entendimento. Porque, a partir daí, sim, a gente tem condições de levar para a nossa organização, ou levar para a organização com a qual a gente tem um vínculo direto ou indireto, e tentar germinar ali uma semente, tentar despertar na organização
Não só as vantagens que ela tem se ela tiver um bom sistema de compliance, mas muito mais que isso, a necessidade premente que tem as organizações de ter um bom sistema de compliance. Porque hoje se diz, se sente e se acredita, e é verdade. Hoje, a organização do mercado, do poder público ou da sociedade civil organizada que tem um bom sistema de compliance, ela efetivamente se distingue no meio em que ela atua. Ela agrega, ela traz para si um valor, se elas tiveram uma governança corporativa num perfil ao qual a gente deve compreender como uma governança com implantação de um bom sistema de compliance. Mas, certamente, em futuro não muito distante, temos certeza do que falamos, as organizações lucrativas ou não, ou o poder público que não tiver um bom sistema de compliance, não terá espaço no mercado para atuação. Então, hoje a gente fala de um valor, amanhã de uma necessidade para a própria sobrevivência da organização. E é isso que eu gostaria de discutir com vocês, para a gente despertar esse entendimento, especialmente nessa linha, se eu tiver, evidentemente, o êxito de convencê-los no discurso. Quando a gente fala em estar em compliance, em estar em conformidade, a gente fazia a pergunta que eu colocava no introito: estar em conformidade com o quê? Com duas facetas, dois campos. Primeiro, estar em conformidade com a lei, com a legislação, com o ordenamento jurídico positivado, que é o direito que nos dá essas ferramentas. E segundo, estar em conformidade com a moral, com a ética enquanto ciência que estuda a moral, ou seja, com os valores introjetados na sociedade civil, que, muito embora sejam ou não normas positivadas, ou seja, estejam ou não no ordenamento jurídico, são regras de comportamento esperadas pela sociedade para todos nós, quer sejamos pessoas naturais, quer sejam das nossas organizações. Trocando em miúdos, se espera estar em conformidade com o que manda a legislação e se espera estar em conformidade com os reclamos sociais em termos de comportamento moral. E é por isso que muitas vezes, quando a gente estabelece regras de compliance, a gente não se limita às disposições legais obrigatórias a todas as organizações. A gente vai além. A gente vai buscar ferramentas que hoje não necessariamente estejam na legislação, mas que são esperadas pela sociedade em termos de atuação. Então, são essas duas estradas que buscam um bom sistema de compliance para observar e trazer enquanto normativas para a organização. O que a lei manda e o que a moral, a ética, espera que as organizações atuem. Essas duas buscas, essas duas metas, elas devem ser atingidas mediante dois outros pilares, que são os pilares da integridade e os pilares do controle interno. Integridade vista como uma forma onde os dados e as ações executados e pautados pela organização reflitam com absoluta perfeição a realidade em que eles existem. Ou seja, nada maquiado, nada preparado para o outro ver. O espelhamento da realidade fática da organização com a mais absoluta nitidez.
nada turvo. Então, é nesse sentido que a gente fala em integridade. E o controle interno como uma segunda estrada pavimentada para forçar a organização a ter um comportamento adequado com o perfil das normas positivadas e as normas morais, e que a organização não tenha espaço para ter uma atuação diversa a esses parâmetros estabelecidos pelo sistema de compliance, especialmente com confronto de dados e de informações para inviabilizar ou, ao menos, dificultar um comportamento desvirtuado do que programa esse sistema. Nesse contexto, é importante também a gente lembrar da diferença que nós temos hoje, fruto de uma expectativa da sociedade, enquanto forma de atuação das nossas organizações. E se nós buscarmos um paralelo, que é a forma de atuação da administração pública, a gente pode perceber facilmente que ele se apresenta como adequado também para as organizações da sociedade civil. Até a década de 90, antes da reforma do Estado, a administração pública brasileira, ela tinha um perfil de administração burocrática, sem qualquer cunho pejorativo ao termo burocracia, mas era uma forma de pautar a administração pública no sentido de que ela iria bem ou muito bem se ela atendesse às regras procedimentais, se ela cumprisse os procedimentos, se ela cumprisse a legislação. Só que houve uma ruptura nesse entendimento e o Estado se reformulou no sentido de adotar um novo perfil comportamental por parte dos agentes públicos, que é a administração gerencial, onde se compreendia que cumprir os procedimentos não mais satisfazia adequadamente a sociedade brasileira. Era preciso mais, era preciso uma análise da efetividade das ações públicas. E é nesse contexto que se compreende a administração gerencial, onde ela cumpre os procedimentos, mas ela tem a preocupação de saber se os resultados foram efetivamente atingidos. E se a gente trouxer esse entendimento para o terceiro setor, ele se adequa perfeitamente à forma como hoje a sociedade espera das suas entidades sem fins lucrativos e de interesse social em termos de comportamento. Ou seja, que elas atendam aos procedimentos, mas que tenham uma atuação que vá além disso, que elas tenham efetividade nas ações desenvolvidas. E essa é uma preocupação de quem trabalha com um sistema de compliance, é uma preocupação que faz parte do dia a dia de todos nós que vivemos ou convivemos com as organizações do terceiro setor. A busca da seguinte resposta: o que a minha organização representa em termos efetivos como alcance para mudar a realidade social na área onde ela atua? Ou seja, o que de positivo ela resulta para a sociedade. E é nesse contexto que a gente pensa na adoção de um bom sistema de compliance. É nesse contexto que a gente tem que lembrar onde a gente situa as organizações do terceiro setor em termos de uma ambiência jurídica. A administração pública, ela é orientada pelos princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição, especialmente o princípio da moralidade, da publicidade, da eficiência e da impessoalidade. Eu tirei o princípio da legalidade, porque é um princípio que se entende de uma determinada maneira para a administração pública e se entende de uma forma diversa para a
administração privada, dentre essas organizações, as do terceiro setor. Mas os demais princípios, moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade, eles são aplicáveis às organizações do terceiro setor, nos mesmos moldes como são compreendidos para a administração pública. E aí vocês me perguntam, as organizações do terceiro setor são entidades privadas que manejam recursos privados reguladas pelo direito privado. Por que elas vão adotar os princípios da administração pública? A nosso ver, e a gente não fala isolado nessa linha, esses princípios são obrigatórios para as organizações do terceiro setor. Se nós partirmos da premissa de que o poder público se orienta por esses princípios, porque ele administra a coisa pública, a coisa que é de todos e que é gerada mediante um interesse público, a situação do terceiro setor é absolutamente idêntica. O patrimônio das organizações privadas do terceiro setor é um patrimônio de domínio da sociedade como um todo, muito embora regidos pelo ambiente privado. Basta que a gente veja o interesse das ações desenvolvidas por todas as organizações que integram o terceiro setor, sem exceção. Me refiro às organizações religiosas, às cooperativas sociais, às fundações privadas e às associações de interesse social. Pela atividade desenvolvida, por não terem um dono, por ter sido esse patrimônio doado para a sociedade vista como uma forma difusa, o tratamento que esse patrimônio merece não é nada diverso do tratamento que merece o patrimônio público que integra a administração pública. Se a gente olhar a mesma questão sobre um outro viés, da destinação deste patrimônio público, nós vamos perceber que todas as finalidades desenvolvidas pelas organizações do terceiro setor são todas finalidades de interesse social, são todas finalidades de interesse da sociedade civil vista de forma difusa, que não difere em nada do interesse público. É nesse contexto que a gente fala que atender aos princípios da moralidade, da eficiência, da impessoalidade e da publicidade é uma obrigação também das organizações do terceiro setor. E não é por outra razão que a grande maioria dos estatutos sociais, das associações de interesse social e das fundações privadas, elas têm lá um artigo dizendo que a organização irá se orientar por força desses princípios. É nesse contexto, então, que eu acho que dá o fundamento adequado para que um sistema de compliance busque um regramento atendendo às normas legais e também às normas morais dispostas pela ética. Tem alguém me apontando aqui diz que eu tenho 15 minutos. Vamos tentar. Depois tem o debate, né? Preparem as perguntas, eu estudei bastante essa noite, eu vou procurar não fazer vergonha para vocês. O professor Luke está aqui para me puxar a orelha depois. Quais são as ferramentas, então, que a gente precisa pensar quando a gente trabalha num sistema de compliance? Primeiro, a necessidade de que o sistema deve valorizar a integridade e o controle. São as metas de um bom sistema de compliance. E aí vem uma questão importantíssima, que é o envolvimento de todo o corpo funcional da organização, interno e externo, ou seja, inclusive as pessoas de relacionamento. Anda muito mal quem pensa que vai fazer um código de ética na sua organização, vai aprovar esse código de ética no conselho ou na Assembleia Geral e ele tem um bom sistema de compliance.
não vai enganar ninguém com isso. Se não houver um envolvimento de toda a estrutura funcional na organização, de pensar em compliance e de agir em compliance, vocês vão ter um papel para guardar na gaveta e se recomenda que não mostre a ninguém para não constranger a própria organização. E a grande meta evidente de um sistema de compliance é evitar a prática de desvios comportamentais na gestão para detectar a possibilidade de ocorrência de dano ou, em ocorrendo dano, ele ser estancado ou, em não sendo possível estancar o dano, buscar a responsabilização, inclusive em termos educativos da própria organização, para não estimular a prática de outras. Eu não estou nessa foto ainda. Muito embora a minha filha me veja como esse velhinho, ela me lembra, não diariamente mais, mas pelo menos semanalmente: pai, você é quase um idoso, se comporte como tal. Mas eu ainda solto as minhas bengalas. Nesse contexto que a gente, brincadeira à parte, que a gente tem que pensar também no sistema de compliance, do abandono daquele discurso de que a mulher de César basta que ela seja honesta, mas a adoção do discurso de que a mulher de César não basta só ser honesta, ela tem que parecer honesta. E na mesma linha, as organizações da sociedade civil que implantam um sistema de compliance, não só para a prática escorreita das regras morais e legais, mas também para transparecer, para soar positivamente aos seus parceiros que têm uma governança preocupada com isso e com a introjeção de ferramentas adequadas a forçar um comportamento nessa linha. É isso que se espera de um bom sistema de compliance. E aí uma estrutura de poder com segregação de funções, com controles internos, mútuos, independentes e harmônicos entre si, com a adoção do princípio republicano da renovação dos cargos, com a vedação de acúmulo de funções, abandonar a velha prática do integrante da diretoria também ocupar uma posição no conselho, e aí, em termos práticos, nós teremos a situação de quem executa a gestão fiscaliza a própria gestão. Ou se nós viermos para um patamar um pouco mais abaixo na estrutura de poder da organização, se possível, o sujeito que é o responsável pela cotação não seja também o responsável pela contratação e depois o pagamento, ou seja, a introjeção de certas ferramentas que talvez não sejam necessárias na sua organização para ela agir de acordo com os parâmetros da ética e do direito. Mas se a gente pensar que uma organização com uma governança corporativa responsável em compliance, ela tem que parecer honesta também, a adoção de ferramentas nessa linha certamente contribuirá positivamente para quem olhar a organização, olhar com os olhos adequados, com os olhos que vocês gostariam que efetivamente a sua organização fosse vista. Isso passa também pela necessidade da adoção de rotinas procedimentais. Tudo tem que ser escrito, não necessariamente, mas tem que ser muito claro e muito seguro em todo o corpo funcional da organização, o que cada um faz e como deve fazer. E com um sistema de controle de confronto interno, que se em determinado momento as coisas não estiverem ocorrendo dessa forma, a organização acenda sinais amarelos, sinais vermelhos de que há algo em desconformidade com o esperado no âmbito da gestão. Segregação de funções, eu já falei para vocês. Identificação dos pontos vulneráveis.
Ninguém mais que a própria organização saberá dizer quais são os seus pontos vulneráveis para ocorrer ou para gerar um ambiente propício ao desvio comportamental. Refletir a respeito desses pontos, tratar de criar mecanismos internos para que esses pontos vulneráveis não se tornem práticas não recomendadas dentro da organização. Isso passa também pela necessidade dos códigos de regulação. Todos eles precisam estar presentes na organização? Não. Quando a gente fala de compliance, a gente não fala em receita de bolo. A gente fala da necessidade da organização refletir qual é o modelo que ela deve implantar para estar nessa consonância, para estar com essa conformidade. E aí sim, nessa cesta de ferramentas que a gente coloca para vocês, ela vai buscar os ingredientes necessários para fazer o seu bolo. E o seu bolo será único. Outra organização não terá um igual. Eu falo de código de contratação de pessoas, código de contratação de bens e serviços, código com a política remuneratória adotada pela organização, código de investimentos sociais, código de ética, código socioambiental. E aí alguém me pergunta, eu preciso ter um código de contratação de pessoas se a minha organização não tem funcionários? Evidente que não. Mas ela tem voluntários? Faça um código de arregimentação de voluntários, faça uma normativa para estabelecer parâmetros claros de como esses voluntários ingressarão na organização, como ali eles deverão se comportar. Eu preciso de um código de ética. Acho difícil que uma organização diga que não precisa de um código de ética. Eu preciso regular como o meu funcionário, se ele pode ou não receber brindes de fornecedores. Eu vou permitir, eu vou proibir. Se eu permitir, eu vou estabelecer um valor. Se o brinde doado for superior a esse valor, como o funcionário terá que se comportar? Ele terá que devolver ou terá que reportar o recebimento ao seu superior imediato? Ou ele terá que destinar esse brinde para um local da organização que vai doar para um bazar? Ou seja, estabelecer as regras claras. O meu diretor, ele pode ser contratado como prestador de serviço da organização. Vamos imaginar uma organização social de saúde. O diretor-presidente é médico. Nas horas em que ele não estiver atuando como dirigente, ele pode estar no plantão. Como o meu código vai tratar isso? O salário dele tem que ser compatível com o dos outros funcionários? Haverá um controle para não haver acúmulo de jornada enquanto dirigente, enquanto plantonista do hospital? Essa contratação vai ser reportada ao órgão superior da organização para dar transparência, que o diretor não se contrate com um valor diferente dos outros profissionais médicos da sua própria organização. Os meus funcionários poderão receber convites para jantares. Por exemplo, o meu gerente de compras pode ir jantar na casa dos fornecedores. Como tratar isso? Como regular isso? Quando a gente fala de gerenciamento de riscos, também pensar em... Eu nem vou olhar mais para você, o rapaz da tabela ali. Encerrar. Plano de contingências. Se eu tenho os meus pontos fracos na minha organização, em ocorrendo um problema, como a organização vai lidar com isso? Auditoria é obrigatória? Não. É recomendada?
pelo menos para as médias e grandes organizações, a auditoria externa, altamente recomendada, mas não com a empresa que é do amigo do diretor-presidente. O ideal, a nosso ver, que a determinação da realização de auditoria parta da administração superior da organização, inclusive a escolha da empresa de auditoria, muito embora a contratação seja feita pela diretoria. Mas a escolha da empresa fora da alçada do diretor-presidente. Por quê? Porque essa empresa vai fiscalizar a gestão do diretor-presidente. Por mais escorreita que seja, gera mais independência, mais imparcialidade, se a decisão final da escolha da empresa estiver fora da alçada do diretor-presidente, muito embora depois ele vá assinar o contrato. A mesma questão, a empresa de auditoria que faz esse serviço para a organização há 15 anos, a ponto do diretor-presidente dizer: a minha empresa de auditoria nem precisa ir analisar, eles já conhecem a minha organização mais que eu, eles mandam um relatório pronto. Que validade tem esse documento? Então, um rodízio de certo em certo tempo da empresa de auditoria. O controle interno, importantíssimo, mas um controle interno efetivo, com independência, para que possa apontar os erros, inclusive da diretoria do conselho, se ele visualizar, e com a independência de não ter receio de, ao fazê-lo, perder o emprego. Ouvidoria na mesma linha. Política de gestão de pessoas, relacionamento com os stakeholders, ou seja, as pessoas do âmbito interno e externo da organização. Nepotismo, será proibido na organização ou não? A contratação de parentes será permitida? E quais são as ferramentas que nós vamos implantar no sistema de compliance para dar transparência de que a contratação de parente, quando ocorrer, se deu no interesse exclusivo da organização e não no interesse dos diretores ou dos parentes. Partes relacionadas à contratação de empresa de diretor, sócio ou acionista. Vamos permitir, e se vamos permitir, então vamos regular. Ou vamos proibir. A questão da publicidade e da confidencialidade das deliberações. Como a organização vai reservar como matérias confidenciais estratégicas da organização. O estabelecimento de critérios para a aferição da performance dos órgãos e a aferição da forma como a organização é vista externamente. Também é uma questão que eu acho que merece ser tratada em quem pensa estar em conformidade. Essa preocupação do olhar externo em relação à organização. E tudo isso para que todas as decisões e as ações pautadas pela organização sejam efetivamente o fruto da vontade organizacional e não da vontade individual dos dirigentes ou conselheiros. Eu acho que era mais ou menos isso que eu teria para apresentar para vocês, para despertar da importância do tema na sua organização, na qual você trabalha, na qual você dirige ou na qual você tem algum tipo de influência direta ou indireta. Porque eu renovo o que disse no começo, a nosso ver, se hoje agrega valor a uma organização com uma governança corporativa responsável em compliance, em futuro, como disse, não muito distante, isso será uma necessidade, uma questão vital para a organização, porque ela não terá espaço de atuação se ela não estiver efetivamente preocupada e implementada numa consonância nesses termos. Muito obrigado. Qual a importância do compliance para organizações do terceiro setor, sobretudo as pequenas e médias?
que são a maioria nesse ambiente do terceiro setor. Eu pessoalmente... Está funcionando? Tá. Eu, pessoalmente, eu acredito que compliance não é para as grandes só. Compliance é para todos. Mas, evidentemente, quando a gente fala que o compliance tem que ser customizado, uma grande organização terá um compliance complexo, cheio de ferramentas, e uma organização menor terá alguma coisa um pouco mais simples. E eu sempre trago um exemplo da questão da ouvidoria, que é uma ferramenta muito importante para a gestão. Uma grande organização, ela vai contratar uma empresa para implantar uma ouvidoria na sua entidade. Com um bom sistema, sofisticado, um grupo de escutas. E uma organização pequena vai contratar uma empresa para fazer uma ouvidoria? Não. Mas ela vai pegar uma caixa de sapato, ela vai fazer um furo na caixa de sapato e ela vai escrever ali: deixe aqui suas críticas e suas sugestões. O compliance ou o código de ética pode ou deve se ater ao comportamento de colaboradores ou voluntários nas redes sociais? Aí ela dá um exemplo. Por exemplo, voluntários que se autodeterminam parte da organização no LinkedIn ou postagens com fotos de pessoas atendidas, pacientes ou crianças. Eu acho que é fundamental uma preocupação nesse sentido, e no nosso dia a dia, então, a gente não precisa de muito tempo para convencer todo mundo que a organização precisa ter uma preocupação nessa linha e avaliar um contexto, a liberdade de expressão que a pessoa tem, mas o direito da organização de também ser preservada. Como regular isso? Não só com o seu corpo funcional de funcionários, mas também os voluntários. E eu acho que o caminho adequado para o enfrentamento dessa questão de uma forma boa é o regramento. Quais são os limites e o estabelecimento, evidentemente, de sanções. O parceiro, funcionário ou voluntário que transgredir a regra, qual é a sanção previamente prevista para isso? Né? Então, acho que quando você deixa as regras do jogo absolutamente claras, quem descumprir, pelo menos, não terá o atributo de dizer que foi injustiçado, especialmente se ele aceitar essas regras. Então, eu acho que hoje o voluntariado, por exemplo, quando ele assina o termo de voluntariado, aquele modelo padrão e simplista que nós temos na lei não nos basta mais. Eu acho que a gente tem que incrementar esse modelo, estabelecendo ali as regras de uma forma muito clara, transparente, com processo de convencimento dos limites que a pessoa tem. Porque a gente não pode esquecer, especialmente hoje em momentos de mídias sociais, que o nosso direito não é ilimitado. O nosso direito termina quando começa o direito do outro. E as mídias sociais estão levando as pessoas a um certo esquecimento dessa regra, que é uma regra secular. Né? Muito bem, a Maria Cristina Ribeiro, que é jornalista aqui de São Paulo. O senhor acredita que se fossem criados índices de avaliação independentes, como há em sistemas mais complexos, como fundos de pensão, que medem a sustentabilidade, a transparência de entidades do terceiro setor, podem ajudar nesse caminho da profissionalização do terceiro setor? Eu não sei se a Aline, né? Não, é a Maria Cristina Ribeiro. Maria Cristina. Eu não sei se ela está pensando em órgãos de regulação estatal. Eu, pessoalmente, não acredito na eficiência das ações estatais. Eu gosto mais de autorregulação. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que seria muito positivo o próprio corpo das organizações estabelecer parâmetros e modos de aferição em termos em termos de autorregulação. Nesse sentido, sim. Mas, enquanto não termos isso, a gente não pode esquecer que nós, e não é diferente com as nossas organizações, nós somos permanentemente avaliados. E cabe a nós dispor da forma como vamos pautar a nossa conduta, pessoal ou organizacional, no sentido de conseguir, de lograr a melhor
performance, na avaliação que temos o desejo de ver. Muito bem. Sérgio Loyola, da Fundação Salvador Arena. Deve-se prever sanções e responsabilidades claras ou algum código do sistema de compliance, se ele for ferido? Eu acredito que sim. Eu acho que as sanções, elas têm uma força de coerção muito forte. Evidentemente que primeiro se passa no processo de convencimento e no processo de incorporação, apropriação do corpo funcional das regras de conduta. Eu sempre trago, eu lembro quando se faz uma indagação nesse sentido, Sérgio, do comportamento social do nosso cotidiano. Vamos voltar à década de 70, e aqui muitos viveram isso, outros não. Vamos falar da década de 80, então, a gente pega um público maior. Né, doutora Lília? Na década de 80, você andava na rua e você via as pessoas jogando latinha de Coca-Cola dos vidros, o lixo no chão. Isso era normal, isso não nos agredia. Eu lembro muito bem disso. Hoje, quando você vê isso, você tem que se conter de não lá pegar o lixo e entregar para o cidadão. Leva que é seu. Porque a sociedade mudou. Houve um processo de evolução, e é isso que tem que ocorrer no processo de compliance, o envolvimento das pessoas de não aceitar os comportamentos que não estejam de acordo com o regramento adotado pela própria organização. Agora, uma vez descumpridos, sanções claras nesse sentido. Eu não vou declinar o nome da fundação, porque não tem importância, mas tem uma fundação que fez um código de ética e tem um capítulo do que pode ou não fazer os fornecedores de bens e serviços para a organização. E todos os contratos firmados pela fundação têm uma cláusula em negrito dizendo que o contratante conhece e aceita as regras do Código de Ética. E mais, que o descumprimento por parte dele daquele código, por exemplo, a proibição que ele assume de estar presente para os funcionários da fundação, é causa de rescisão do contrato. Então, você fecha a questão de uma forma, primeiro com o processo de convencimento, de apropriação das regras pelo corpo funcional, mas estabelece as sanções pelo descumprimento. E aí eu acho que a coisa caminha bem. A um determinado dia, se você ter as sanções previstas, mas elas não são mais aplicadas porque não ocorrem os desvios comportamentais. Bom, para encerrar, tem duas perguntas. Eu gostaria que você respondesse rapidamente. O Diego Garcia de Santana: para as entidades mais antigas, essas mudanças de procedimento é mais trabalhosa? Qual é o melhor caminho para o início? Ele está se referindo a essa cultura existencialista ainda que permanece no terceiro setor. A gente tem que fazer o rompimento disso, né? Não é fácil para ninguém, porque a gente está falando de mudança de estrutura, nós estamos falando de mudança de cultura. Mas se não começar, não vai implantar. Então, eu acho que a primeira fase é a idealização do que vocês querem em termos de ferramenta. Depois, o estabelecimento de um cronograma. Vai fazer tudo ao mesmo tempo? Não. Mas vamos começar revisando o nosso estatuto. O meu estatuto permite que o diretor-presidente seja vitalício. Ele não é instituidor. Não é a hora de mudar isso. O meu estatuto fala que o conselheiro fiscal pode ser o diretor financeiro da organização. Não é a hora de mudar isso. E aí você estabelece um cronograma, porque quem pensa em um bom compliance tem que ter a consciência que o programa começa e não termina nunca. Porque se um determinado dia a organização achar que ela já tem um programa de compliance e ela já pode esquecer esse assunto, esse programa ou ele não vai funcionar, ou ele vai morrer, ou ele vai se tornar obsoleto. Então, estabelecimento, é mudança de cultura. Muito bem, para finalizar, e quando quem fere os códigos do sistema de compliance for exatamente alguém da alta administração, como proceder?
o sistema vai tratar disso. E isso ocorre. Vocês pensam que não? O presidente do conselho curador de uma entidade ser destituído do cargo? Ocorre. Felizmente, são situações muito excepcionais, mas ocorrem. E um bom sistema de compliance certamente dará o destino correto para esse tramitar, para que se consiga resolver esse problema com o menor dano possível para quem? Para a organização.